Muito bem, respeitando aí o horário de todo mundo, vamos começar aqui nosso webinar dos resultados do primeiro trimestre de 2020. Com muito prazer que a gente recebe vocês aqui no nosso webinar, na nossa sala virtual. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje o Marcelo Batistella Bueno, nosso presidente. Bom dia, Marcelo. Está presente também aqui com a gente o André Tavares, nosso vice-presidente financeiro. E eu, Marina Gelman, diretora de RI, para mais uma apresentação de resultados, dessa vez todos juntos virtualmente, cada um das suas casas, respeitando o momento que a gente está vivendo, sem falar de quem está por trás aí do time de comunicação da Ânima, a quem a gente agradece também. Cumprindo aí as formalidades, é importante dizer para vocês que as informações aqui são gerais e resumidas, que até a presente data elas não constituem nenhuma forma de convite, oferta ou solicitação de compra de ações, que essa apresentação pode conter declarações que expressam a mera expectativa dos administradores da companhia, bem como previsão de eventos futuros incertos, que essas expectativas e previsões envolvem riscos e incertezas e não devem servir como base para a tomada de decisão quanto à aquisição de ações da companhia. Dito isso, eu abro a palavra para o Marcelo. Marcelo, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Marina, muito obrigado. Obrigado, André. É realmente uma honra estar aqui nesse webinar do resultado do primeiro TRI de 2020, um webinar já nos moldes aí do uso intensivo da tecnologia, um webinar digital. Aí espero que todas e todos vocês aí estejam em seguranças, em suas casas, aí preservados aí nesse momento único da nossa história. Então, acho que é mais um exemplo de que as questões vão se mudar e se transformarem após o Covid. Então, está aqui mais uma prática nesse sentido, é uma grande honra estar aqui. Eu confesso que eu fiquei pensando muito em como é que qual seria o tom desse webinar, né? E eu acho que o principal tom é fiquei pensando que eu gostaria de que um sócio ouvisse, né, nesse momento. Tantas incertezas. Eu acho que esse tem que ser o tom desse nosso webinar. Claro que a gente não pode deixar de ressaltar aí o nosso primeiro TRI, forte, resultados fortes, fruto aí de muita disciplina, de sobriedade, fruto de um trabalho com uma equipe maravilhosa e que realmente tem uma estratégia clara, fruto de um trabalho que vem sendo construído aí ano após ano. Então, acho importante a gente passar por essas mensagens importantes, mas focarmos aqui no que tem pela frente, como é que nós estamos preparados para esse momento. Então, primeiro ponto, eu acho importante aí, à luz do Covid-19, a nossa estrutura de capital fortalecida. Nós estamos com combustível, estamos aí com uma estrutura forte para passar por essa tempestade, e também olhar aí como, eu gosto muito que o Winston Churchill dizia, que nunca desperdice uma crise. Crise é oportunidade, então nós somos, lá atrás, há 3, 4 anos, nós decidimos sair do modelo de EAD vigente no Brasil até então, um EAD de baixa qualidade, de baixo preço, né, de escala, e focar numa proposta híbrida, porque a nossa vida já era híbrida, então um único chassi na companhia, e de fato, com o Covid, nós somos obrigados aí a usar intensivamente esse nosso modelo, e com grande sucesso. Então, em 5 dias, nós convertemos aí 140 mil alunos para estudar em suas casas, com tranquilidade, com segurança, com qualidade, dentro da tese da continuidade da prestação de serviço educacional de qualidade. Também colocamos nossos 8 mil educadores em home office, aí todos os nossos funcionários e professores estão trabalhando em casa, com tranquilidade, então, acho que é muito importante isso. Diante dessa tese aí da continuidade da prestação de serviço educacional, que eu acho que
A gente pode dividir hoje, talvez, as instituições de ensino superior. Isso aí, no ensino fundamental, ainda é mais visível. Eu tenho 2 filhos e estou vendo um deles a dificuldade, para quem não está tendo aula. Então, no ensino superior também. Então, nós estamos vendo 3 tipos de instituições de ensino. As que continuaram a prestação de serviço educacional com qualidade, como a Ânima, com sua proposta híbrida. As que conseguiram fazer a migração, mas não estão oferecendo a mesma qualidade, estão tendo grandes dificuldades, ou estão oferecendo uma proposta EAD diferente da proposta que o aluno comprou, que o aluno está querendo ter, e as que não conseguiram aí fazer a migração. Então, nós estamos com a tese que estamos fortalecidos, encarando a continuidade há quase, praticamente 60 dias, né, 57 dias aí, com aulas, com qualidade, com modelo híbrido full. E aí nos preparamos, diante dessa tese, para o que viria aí decorrente da questão econômica, seja uma depressão, seja uma recessão, seja uma situação. Então, temos que preparar os nossos alunos para essas dificuldades. Contratamos um seguro educacional, preparamos aí várias modalidades junto com o Pra Valer, nosso grande parceiro, fizemos aí uma série de iniciativas para atender essa questão financeira e da dificuldade que nossos alunos passarão a enfrentar diante dessa situação. Então, criamos também uma base de dados específica para monitorar o Covid e já estamos, nesse momento, preparados nos preparando para o retorno, quando for. Ele virá, esperamos que o mais rápido possível, mas assim que as autoridades começarem a sinalizar, nós vamos seguir os protocolos aí, estamos nos preparados para isso. Avançando um pouquinho aqui nos nossos slides aí, Marina, eu acho importante a gente falar um pouquinho, e um dos trabalhos que a gente tem feito, liderados aí pelo Daniel Castanho, pelo nosso Conselho de Administração, apoiados aí, é o reforço da nossa governança. E esse eu tenho claro que foi fundamental para a gente se preparar para o Covid. Então, eu faço aqui publicamente um agradecimento ao nosso conselho, em especial aí Daniel Castanho, Daniel Goldberg. Para vocês terem uma ideia, Daniel Goldberg me chamou para um almoço no dia 18 de fevereiro e pintou esse cenário do Covid e falou assim: se preparem para termos aula 100% em casa, temos nossos funcionários em casa. Confesso que eu fiquei preocupado, né? E de lá para cá a gente teve tempo para se preparar, colocar inclusive nossos call centers, áreas que a gente achava que teríamos grandes dificuldades, todos eles aí, central de atendimento em home office, né? Então, iniciamos isso aqui com antecedência. Em 27 de fevereiro, nós intensificamos aí os preparativos para todas as atividades, criamos um comitê de emergência que vem se reunindo aí em tempo integral para acompanhar os monitoramentos. Criamos uma pauta fixa no nosso comitê executivo sobre o Covid. Desde então, já estamos nos preparando há quase 3 semanas para o retorno, com algumas certezas. Uma delas é que vamos retornar diferentes, vamos retornar fortalecidos, com a nossa proposta ainda mais forte. Então, separamos isso aí em 4 eixos, né? Um eixo de pessoas, ou seja, todo mundo em casa, todo mundo com um ambiente 100% digital, com uso intensivo de tecnologia. Eu mesmo estou há 60 dias em casa com a minha família, trabalhando muito, e intensificamos a experiência acadêmica. Ou seja, eu lembro, numa quinta-feira, nós estamos seguindo os protocolos, e o protocolo na época era, assim que tivéssemos um diagnóstico positivo, o campus subiria integralmente digital. Então, numa quinta-feira, tivemos uma confirmação de um estudante na Moca, São Judas da Moca, e subimos a Moca. Talvez tenha sido o primeiro campus do Brasil a ter intensificado e subido para 100% de uso de tecnologia. No dia seguinte, aqui em São Paulo, o prefeito Dória anunciou aí que todas as escolas iriam suspender suas aulas presenciais. Então, estamos aí avançando nisso. Também monitorando nossos principais indicadores, como eu falei aí, questão da captação e evasão. Então, estamos com um processo de captação 100% digital, vou falar um pouquinho deles. Estamos acompanhando diariamente aí a questão da evasão, acompanhando nossos alunos, e com uma estrutura de capital fortalecida, não só com o nosso follow-on feito em janeiro, mas também
uma conclusão aí, uma captação no AFC em reais de 450 milhões que nós conseguimos aí com condição muito especial para um momento muito importante. E também aí estamos aí preocupados com a questão da cidadania, a questão da sociedade brasileira, nosso papel aí, a luta nessa transformação do país pela educação, nossa missão. Então, Daniel Castanho foi o protagonista do movimento aí do Não Demita, do manifesto, e nós estamos firmes e apoiamos, assim como milhares de empresas do Brasil, para fazer a sua parte nesse início do Covid. Então, esses são os 4 eixos centrais na nossa atuação do Covid, né? Avançando um pouquinho aqui, eu acho importante a gente falar. Marina, pode avançar o slide? Passar aí para o André. André, vamos falar um pouquinho dos resultados, acho que é importante. Depois eu retomo aqui e no Q&A vamos ficar à disposição para falarmos aí como é que estamos vendo e como é que a Anima vai se posicionar nesse momento para se tornar cada vez mais diferenciada. Eu acho que é uma oportunidade única que nós temos na mão para seguir em frente com a nossa proposta, seguir em frente com a nossa disciplina, com a nossa estratégia. Passo para você, André. Ok, Marcelo, obrigado. Bom dia a todos novamente. Queria falar um pouco aqui sobre os resultados. Logicamente, todos vocês já devem ter acompanhado. A gente subiu desde ontem, logo após o fechamento do mercado, o release, essa apresentação, de forma mais... Aqui nós estamos com uma apresentação bem mais resumida, né? E eu acho que o interessante também é a gente depois ir para o Q&A, né? Mas só ressaltando aqui as principais mensagens do nosso resultado desse primeiro trimestre de 2020, como o Marcelo destacou, todos os indicadores apontam evolução, né? Se nós olharmos para qualquer dos indicadores principais do nosso desempenho econômico-financeiro, a gente vai ver uma evolução aí nesse primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Então, os destaques aqui são a nossa receita líquida, né, consolidada, teve uma evolução aí superior a 20%, chegamos à marca de quase 340 milhões de reais. A nossa base de alunos cresceu mais de 10%, principalmente impulsionada aí pelas novas aquisições, né, pelas aquisições que começaram a ser consolidadas nas nossas DFs, especialmente da Agis e do Unicuritiba. Uma excelente notícia é a trajetória do nosso ticket, né? O aumento que a gente viu de 9,6%. E isso também é fruto de um esforço muito grande, de um trabalho, eu diria, muito granular e específico voltado para o ticket, que a gente, inclusive, já vem falando desse trabalho nos nossos releases e nos nossos documentos. Tivemos, como também já estamos falando, já vimos falando há bastante tempo, tivemos uma melhora significativa de custo com o pessoal, especialmente ali na eficiência docente, o que a gente já projetava há algum tempo com a evolução do nosso ecossistema Anima de aprendizagem, o nosso E2A. Então, o E2A proporcionou uma melhoria aí, entre outras iniciativas, proporcionou uma melhoria aí de 2,7 ponto percentual, né, de custo com o pessoal. E essas variáveis fizeram com que a gente tivesse aí um crescimento de mais de 21% do nosso EBITDA ajustado, chegando a 118 milhões e com a margem atingindo 34,9%, que representa aí 0,3 ponto percentual de evolução versus o T19. Sem dúvida, esses foram os principais destaques do nosso resultado. Vários outros detalhes a gente pode acompanhar também lá no release e a gente vai poder passar por outras dúvidas aqui no Q&A. Mas eu gostaria de destacar, especialmente, vocês que nos acompanham, vocês sabem que a gente já há algum tempo faz um breakdown do resultado do ensino em 3 grandes blocos, não é? E esses 3 grandes blocos que têm momentos diferentes e têm indicadores diferentes também. O bloco base, que reúne as unidades maduras, especialmente
com uma representatividade muito forte aqui das praças de Belo Horizonte e São Paulo, né, das duas regiões metropolitanas. O bloco Aquisições, que incorpora especialmente a Sociesc, assim como a Alis, algumas outras aquisições que a gente fez no passado, e a partir deste ano incorpora também a Agis e o Unicuritiba, né? E o terceiro bloco, Expansão Orgânica, que são os nossos greenfields, os campi que foram abertos especialmente a partir de 2017, né? Tem alguma coisinha de 2016, mas 2017, 18 e 19 são as principais safras aqui nesse bloco. E se a gente tiver um pouco de atenção para esses três blocos, a gente vai ver que, dadas as suas especificidades e as suas características, todos os blocos tiveram uma evolução positiva, né? O bloco base, a gente sabe que aqui a competitividade é maior e a gente tem, até pelo nível de maturidade das unidades, a gente tem um desafio maior aqui em crescimento de top line, crescimento de receita, mas a boa notícia aqui é que nos últimos 6 trimestres, essa é a menor queda de receita, né? Então, praticamente, a gente está vendo aí uma estabilização da receita e com o nosso esforço, o nosso direcionamento de melhoria do ticket, podemos ver nesse bloco aqui talvez até um leve crescimento, né? O resultado operacional dele permanece o maior resultado operacional. Nós já vínhamos, inclusive, mesmo com a queda do top line, os ganhos do E2A e as outras iniciativas de eficiência que nós trouxemos para esse bloco já vinham trazendo ganhos de eficiência nos últimos trimestres, então ele permanece como bloco com a melhor margem, com o melhor resultado operacional. Já o bloco Aquisições, existem 2 boas notícias aqui. Grande parte do crescimento dele é advindo da chegada da Agis e do Unicuritiba, mas se nós retirarmos esse efeito, mesmo assim a gente viu a Sociesc e as demais instituições que formam esse bloco evoluindo margem, né? E a Agis, especialmente a Agis, colabora positivamente aqui nessa linha da margem. O Unicuritiba ainda tem apenas 2 meses e ele é uma instituição mais nova, então ele entra até diluindo um pouquinho aqui a margem desse bloco. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu uma evolução aí de 4,6 pontos percentuais no resultado operacional, na margem operacional desse bloco. E a terceira boa notícia aqui é que o bloco Expansão Orgânica continua firme na sua trajetória de crescimento, né? Nós não tivemos nenhum greenfield em 2020, como vocês devem saber, e mesmo assim, as safras de 17, 18 e 19 apresentaram aqui um forte crescimento, com 45% de crescimento na receita líquida, já chegando aí em 55 milhões no primeiro trimestre, e uma evolução também substancial superior a 6 pontos percentuais na margem operacional, já indicando que na maturidade ele poderá, inclusive, ter margens superiores ao bloco base, já que grande parte da administração, né, das marcas estão mais concentrados no bloco base, que são as maiores unidades. Então, eu diria que quando a gente faz esse breakdown e olha para os 3 blocos do ensino, os 3 blocos aqui trazem excelentes notícias desse primeiro trimestre. Marina, acho que devolvo Obrigada, a bola André. Para você. Obrigada, André. Enquanto o pessoal começa aí a fazer as perguntas, podem usar o chat ou o Q&A, já estão começando a chegar. Mas antes disso, eu queria aproveitar, como eu tenho feito aí, todo mundo sabe, né, essa interface com o mercado, tem algumas perguntas que já são bastante frequentes. E aí eu gostaria de aproveitar, enquanto o pessoal está se aquecendo nas perguntas, para adiantar aqui. Marcelo, você pode contar um pouquinho para a gente, aí, dividir um pouco com a gente como está sendo o processo de captação do segundo semestre?
E para isso eu vou voltar a compartilhar aqui a minha tela com um slide para te ajudar. Tá bom, Marina. Que nós, como eu falei na minha fala inicial, nós percebemos aí, em linhas gerais, 3 tipos de instituições de ensino superior no Brasil no momento pós-Covid. E aí, à luz da nossa missão de transformar o país pela educação, nós estamos oferecendo para algumas instituições de ensino de qualidade que estão querendo ajuda, a nossa plataforma educacional, o nosso YouLife, para que eles possam continuar as atividades. E também estamos intensificando aí e recebendo alunos para que os alunos possam não ter aí a aflição, a angústia e o medo de interromperem o seu processo, o seu semestre. Então, a gente alongou aí a nossa processo de captação 2001 até o final do mês passado, até 30 de abril, intensificando aí as transferências do COI, que é o Central de Outros Ingressos. E aí, a partir do começo desse mês, e claro, a partir de meados do mês passado, mas intensificando a partir do começo desse mês, o vestibular de 2002. Vestibular esse já 100% digital, 100% em plataformas digitais, e é uma grande experiência, realmente acho que é uma nova dinâmica, que talvez não vai mais ser com certeza não será como era antes. Então, vestibular digital, com plataforma de conteúdo, estamos pilotando em algumas unidades da São Judas um MVP de oferta 100% digital, um produto mais leve, mas com a mesma qualidade. A gente viu que tem mindsets de alunos que querem esse tipo de produto. Nós vamos testar, ver como é que fica. E botando cada vez mais nossa tecnologia, nossa data science, o pessoal do data science, para apoiar a gente, seja na questão de utilização do algoritmo do MPC para ser intensificado nos ingressos e nos alunos que escolhem nossas escolas, seja aqueles que estão começando a ter mais dificuldades aí à luz do Covid, que a gente possa proativamente oferecer soluções para acolhê-los. Então, coisas interessantes como tours virtuais para nossas escolas, degustação, então convidamos vários investidores, aqui feito convite para vocês aqui, quem quiser procurar aí a Marina para assistir uma aula, ver como é que é o serviço, agora é possível fazer com degustação, através da tecnologia, o contato direto do professor com coordenação, então, uma série de atividades acadêmicas, ou seja, de um mês para cá nós começamos a intensificar o cuidado com a saúde mental, seja dos nossos educadores, seja dos nossos alunos, então oferecendo meditação, mindfulness, práticas de saúde mental, apoio psicopedagógico, apoio psiquiátrico, isso também estamos oferecendo aos nossos ensino médio, ou seja, uma série iniciativas e intensificando cada vez mais a questão do apoio financeiro. É um momento importante, nós não podemos fechar os olhos para isso, temos que ter humildade para saber que as famílias terão dificuldade, já estão tendo dificuldades. Então, oferecer o seguro educacional que nós contratamos para aqueles que têm aí a sua renda comprometida ou perderam seus empregos, possam terminar seu semestre com seguro, financiamento e outras alternativas. André, quer complementar um pouquinho aí nessa linha? Você, Marina, fique à vontade, tá? Tá bom, Marcelo, obrigado. Eu acredito que você percorreu bem aí as iniciativas, as iniciativas para a captação de 2020.2. Sem dúvida, a gente deve ter aí um intake em que os processos seletivos, em que os vestibulares serão totalmente online, serão totalmente virtuais, e aí é importante só dizer que a gente já estava preparado para isso, né? Você próprio tinha dado direcionamento há praticamente um ano atrás de que a gente já tivesse essa linha, né, de atuação no intake com o processo seletivo online. Eu acho que isso se mostrou fundamental agora para esse momento, né? E o momento é realmente esse. Um outro ponto só que eu acho que é importante colocar para o intake é que a gente já via uma dinâmica em que no intake do meio do ano as transferências entre instituições eles têm uma representatividade bem maior
do que no intake do início do ano, né? Que tem uma quantidade muito maior de alunos que vêm direto do ensino médio. E eu acredito que a forma com que a gente respondeu a essas dificuldades do isolamento social, não parando nossas atividades acadêmicas, nossas aulas, um dia sequer, não é? E o feedback positivo que a gente tem recebido, não só dos alunos como dos professores, eu acho que nos credencia para que neste intake do meio do ano a gente tenha uma representatividade ainda maior de transferências de alunos que talvez em outros locais vejam uma redução dessa atividade acadêmica causada pelas medidas aí de distanciamento social. Obrigada, André e Marcelo. Achei super completa a resposta. Já estão começando a chegar diversas aqui. Algumas eu tinha, então eu vou deixar para fazer em nome do autor da pergunta que já chegou. Só queria que, Marcelo, você falasse um pouquinho aí para a gente do racional da FASÉ, essa aquisição que a gente anunciou na semana passada da Faculdade de Medicina, da Faculdade, né, com os cursos de saúde, especialmente lá em Vespasiano, Minas Gerais, por favor. Legal, Mário. Eu acho que o MNE sempre faz parte da nossa estratégia. Nós crescemos ao longo desde a semana passada, a Anima fez 17 anos, no dia 5 de maio. Então, nós crescemos 50% desde então organicamente e 50% através de M&A. A gente tem se especializado em continuar legado de famílias, de instituições que muitas delas só conversam conosco, né? E aí, quando veio o Covid, nós percebemos, nosso conselho de administração tem nos apoiado que a M&A será ainda mais uma oportunidade, né? Então, a gente tem que ficar muito criterioso, mas muito mais atento ainda aos M&As que vão surgir a partir de agora. Então, a primeira mensagem que eu queria passar é que nós temos consciência que o M&A será ainda mais estratégico à luz do Covid, em outras bases de realidade. E aí, nós intensificamos estudos, aí o nosso núcleo de Data Science nos mostrou que alguns cursos são cada vez mais resilientes, e a medicina em especial, diante desse cenário. Então, nós intensificamos também a estratégia das nossas verticais e da vertical de saúde, a Inspirali, que está indo super bem, e dentro desse cenário, a FASÉ é uma luva, né? Uma instituição, uma joia, lá uma área que nós somos líderes, onde a Anima começou, a Metropolitana de Belo Horizonte, um curso que é nota máxima no MEC, e o Covid nos ajudou a costurar essa negociação e concretizá-la nas bases que nós achamos extremamente interessantes. Então, ficamos muito felizes aí, o Dr. Ricardo Guimarães e a equipe lá são brilhantes, e não só vão nos ajudar com o reforço de assentos de medicina em bases que nós achamos extremamente diferenciados, numa região que nós atuamos, mas também vão nos auxiliar na vertical de saúde, na Inspirali, com tecnologia, com práticas que eles fazem lá, que nós temos muito a aprender com eles. Perfeito, Marcelo, muito obrigada. Bom, 10h30, já tomamos aí meia hora, vamos lá partir então para o Q&A, que já tem algumas perguntas aqui. Então, vamos lá. A gente começa com o Thiago Bortolucci. Obrigada, Thiago, pela pergunta e por prestigiar aqui o nosso webinar. Como sempre, você sempre presente. Oi, pessoal, bom dia. Parabéns pelos resultados. 2 perguntas. Vimos um intake mais fraco com um ticket mais forte. Seria justo afirmar que daqui para frente vocês tendem a ser mais racionais em descontos, privilegiando o ticket ao invés de intake? Posso falar aqui, Marcelo? Você quer iniciar? Obrigado, Thiago. Acho que a mensagem é a seguinte, né? Esse momento vai intensificar ainda mais a diferenciação das instituições, das propostas de valor. Essa é a nossa hipótese, tá? E a gente já vem há algum tempo, diferentemente de outros players e de outras instituições, e eu não quero fazer nenhum julgamento de valor aqui,
A nossa estratégia vem sendo uma estratégia de tentar achar o ponto ótimo entre número de alunos e ticket, privilegiando a receita ótima, né? A gente vem usando tecnologia para isso, intensificando, isso não se faz de um dia para a noite, isso é uma coisa que se vem passo a passo, com sobriedade, construindo isso. E acho que esse intake só demonstrou ainda mais isso. O intake que teve já no final dele o Covid, um intake que teve uma situação específica de um player em São Paulo, que por questões internas entrou numa guerra de preço violenta, e que nós conseguimos preservar a nossa proposta de valor. Acho que isso é a mensagem principal. Obrigado pela sua pergunta aí, André. Profunda. Marcelo, acho que eu não tenho mais nada para falar, não. eu ia só ressaltar isso, né? Que a gente não está priorizando um ou outro. Que a gente conseguiu desenvolver vários processos e várias ferramentas em que a gente busca sempre o ponto ótimo, né? E eu acredito que nós estamos cada vez mais próximos desse ponto ótimo, especialmente porque a gente viu um crescimento da competitividade no intake nas praças mais maduras e muito em São Paulo, né? Então, esse acirramento da competitividade fez com que a gente, não abrindo mão da nossa estratégia de recuperação de ticket, chegasse, na minha visão, mais próximo ainda da relação ótima intake, volume, né, e versus ticket. Perfeito. André, deixa eu emendar em você, porque a segunda parte da pergunta, a segunda pergunta do Thiago, é um pedido para dar um pouquinho mais de detalhes sobre o impairment da HSM, por favor. Perfeito. Eu diria que o nosso negócio que realmente sofreu um impacto mais significativo, a nossa linha de negócios que sofreu um impacto mais significativo, seja um impacto imediato, seja um impacto estrutural, foi a HSM, né? A gente ainda tem baixa visibilidade. A gente tinha um plano muito forte e que a gente tinha um nível de confiança muito grande no crescimento da HSM, o plano para que, inclusive com todas as parcerias que a gente firmou, com a parceria com a Singularity, e esse plano, ele, logicamente, algumas premissas dele continuam válidas, mas ele foi alterado significativamente pela baixa visibilidade que a gente tem agora, especialmente no setor de educação corporativa, né? Quando a gente fala nesse business de educação corporativa, a gente ainda tem uma baixa visibilidade de como que ele vai se comportar, mas a gente acredita que vai haver mudanças significativas aí. Então, a gente, à luz da Covid, a gente reviu esse plano, tivemos que refazer as nossas projeções de curto, médio e longo prazo para o crescimento da HSM, e o aumento também até da incerteza, como eu falei, fazendo com que a gente revisse as projeções e gerasse esse impairment que a gente reportou agora no primeiro trimestre, né? Então, eu diria que de todas as nossas linhas de negócio, a que realmente sofreu um impacto imediato e estrutural foi a HSM. Por outro lado, ela tem a HSMU, né, que está em linha ali com a EBRAD no negócio de pós-graduação e cursos online, que está indo bem, mas claramente a HSMU ainda é um negócio pequeno, especialmente comparado à relevância que a HSM como um todo tem nas nossas operações. Você está no mudo, Marina. Você está no mudo. Obrigada, perdão. Obrigada pelas respostas. A gente tem agora 3 perguntas da Suzana Salari e do Tito Ferraz, do Itaú. Obrigada, Tito e Suzana, também sempre presente com a gente. A primeira pergunta é: os savings do E2A, André, devem se manter nesse patamar ou devemos assumir uma aceleração? Como a gente vem falando também há algum tempo,
A gente já deveria ver uma aceleração do E2A neste ano agora de 2020 em relação a 2019, o que aconteceu, né, efetivamente, no primeiro trimestre. E eu diria que a gente deve ver ainda uma aceleração até maior para 2021, né? 2020 pode vir também alguma coisa, mas 2021 a gente deveria ver uma aceleração ainda maior, porque vamos lembrar que o E2A ele tem um impacto maior nos alunos, nos cursos de 4 anos. A partir do terceiro ano, que é exatamente esse que a gente está vivendo agora, né? O E2A foi implementado a partir de 2018. Então, os cursos de 4 anos estão entrando no seu terceiro ano, e ele tem um impacto também nos cursos de 5 anos, só que o impacto dele nos cursos de 5 anos é maior no quarto ano. Então, o ano onde a gente deve ver um maior impacto combinado do E2A é exatamente no ano de 2021, né? Então, sim, é possível, é esperado que no próximo ano a gente ainda veja uma aceleração dos ganhos do E2A e da própria evolução natural, né, que o E2A está tendo. A gente está sempre buscando formas de evolução e a Covid acho que nos ensinou muito sobre laboratórios virtuais, sobre novas possibilidades de evolução no nosso E2A. Perfeito, obrigada. A segunda pergunta deles, ainda do Tito e da Suzana, é sobre o bloco base. Se a gente acredita na manutenção dessa trajetória de melhoria da receita, André, mesmo no cenário atual da Covid, o que é que a gente espera? Eu acho que o bloco base, ele tem alguns efeitos que têm trade-offs, né? A gente está nessa evolução aí, nesse movimento capitaneado pelo Marcelo de evolução do nosso ticket, mas sem dúvida a gente sabe que o nível de competitividade nesse bloco ele tem sido historicamente maior, né? Então eu diria que estruturalmente, pensando estruturalmente, no bloco base, a gente deveria pensar nele mais como um bloco mais estável, né? A gente deveria ver um cenário de estabilidade. Claro que em um trimestre, em um ano, a gente pode ver ele subindo um pouco mais ou não subindo, né? Mas eu pensaria estruturalmente no bloco base como um bloco estável. Você está no mudo, Marina. A última pergunta deles, perdão, é se a gente puder dar um pouco de visão sobre como está sendo o engajamento no vestibular digital. Você manda essa aí, Marcelo? Obrigado, Tito e Suzana. Espero que estejam bem aí em segurança. Como o André falou, acho que é importante, nós já tínhamos um aplicativo 100% digital, oriundo de um MVP que vem aí desde um ano e pouco atrás. Então, nós, ao depararmos com o Covid, nós simplesmente intensificamos essa prática e conseguimos colocar o nosso vestibular 100% digital. Também intensificamos o relacionamento com algumas plataformas, mas é um mundo novo, né? Ainda é cedo para falar, mas tem coisas muito interessantes, né? Tem coisas muito interessantes. Eu acho aquela dinâmica, talvez o funil de captação original do presencial, ele vai ser modificado para melhor aí com o digital, porque você tem possibilidade de fazer uma série de interações, tem condições de colocar degustações, então é uma nova realidade que já está em implementação. Então, a primeira mensagem que uma pessoa leiga pode ter, fala, poxa, como é que vai ser? Não vai existir mais vestibular, vai acabar a receita. E acho que o nosso setor é diferente de alguns setores que realmente isso aconteceu. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas isso não aconteceu e, pelo contrário, vai acontecer de uma outra forma. E o digital tem mostrado que é muito interessante aí alguns grandes aprendizados, sabe? Marcelo, obrigada, e quero até emendar aí, usando uma pergunta agora do Marcelo Santos, do JP Morgan. Obrigada, Marcelo. Exatamente nessa linha, perguntando se a gestão vê a possibilidade dessa emergência de cursos 100%, de emergirem, né? Cursos 100% online
premium após a Covid-19. Isso seria uma oportunidade para a Ânima. Marcelo, obrigado. Com certeza, essa é a nossa crença. Isso não é o EAD, inclusive a nomenclatura não é o EAD que está proposto majoritariamente no Brasil, que nós saímos dele aí e até fomos, de certa forma, não tão compreendidos lá atrás, mas agora a realidade mostrou que, de fato, há um espaço grande para a proposta digital, uso intensivo de tecnologia, com coisas interessantíssimas. Eu reforço o convite para vocês assistirem nossas aulas. Marina aí possibilita novamente. Eu tenho participado de aulas frequentemente, e coisas muito interessantes estão acontecendo. Dentre elas, a possibilidade de oferta, estamos fazendo um MVP na São Judas, como falei aqui, está na nossa cidade, 100% digital, com 100% do uso de tecnologia. Nós fizemos estudos e pesquisas profundas que mostraram que os nossos alunos têm e estão, porque não é uma coisa que isso aí acontece ao longo da vida e ao longo da vida acadêmica, em mindsets diferentes. Então, tem mindset que quer mais presencialidade, que quer mais convivência, e tem mindset que quer menos convivências. E a gente pode ter esse mindset ao longo da nossa vida, em momentos diferentes da vida. Sempre com qualidade, sempre com entrega de proposta de valor, sempre com transformação, e sendo remunerado por isso, porque você está agregando valor. É o joystick, né, Marcelo, que a gente fala. Marina, só complementando aí nessa pergunta do Marcelo Santos, que é muito boa, e só complementando um pouquinho do Marcelo Bueno, eu acho duas coisas assim. Não essa coisa do digital, né? Primeiro que eu acho que a Covid acelerou uma tendência que nós mesmos já falamos há muito tempo, que é do híbrido, da importância e da prevalência do híbrido, né? Nossos investidores sabem o quanto tempo a gente já fala nisso. Eu acho que a Covid acelerou e quebrou resistências que ainda possivelmente havia com relação ao híbrido. E eu acredito que é o joystick, que também o Marcelo sempre nos fala e criou essa imagem para a gente, né? De que o aluno deve ter, inclusive dependendo do seu momento de vida, ele deve ter um joystick em que ele coloca mais ou menos presencialidade, mas sem abrir mão, eu diria, da experiência acadêmica. Uma coisa é você substituir a aula em si, né? Mas a experiência acadêmica, a vivência em momentos que não necessariamente são de aula, mas é vivência nos nossos espaços, nas nossas unidades, nos campi, essa eu acredito que é um grande ativo, que seja num curso com mais presencialidade ou com menos presencialidade, eu acho que a Ânima leva como um grande diferencial competitivo. Obrigada, vocês dois. A próxima pergunta do Marcelo é a que eu ia fazer, e como eu vi que ele tinha feito, guardei para prestigiá-lo. André, seria possível dar um update sobre o comportamento dos alunos em abril e maio, como tem sido o recebimento das mensalidades? Ainda do Marcelo Santos, tá? Essa pergunta é importante que a gente entenda. Todo mundo sabe aqui também que o setor de educação superior, ele convive, por questões estruturais, ele convive com uma impontualidade crônica, não é? Uma parcela não pequena dos alunos do setor como um todo, no caso da Ânima é até menor, mas do setor como um todo, eles não conseguem, por diversas razões, pagar suas mensalidades pontualmente, e chega lá no final do semestre, a gente tem as estratégias de negociação, de rematrícula, e a gente vê que a grande maioria dos alunos conseguem, de alguma forma, se manter estudando, né? Então, quando a gente olha para abril e maio, a gente viu uma elevação dessa impontualidade, mas que nós ainda temos uma baixa visibilidade do quanto essa impontualidade deverá efetivamente se transformar em evasão para o segundo semestre e em uma perda efetiva. Porque aí nós estamos com várias iniciativas exatamente voltadas para que a gente minimize ou desfaça o efeito dessa impontualidade. Nós já citamos, o Marcelo citou na abertura, né, o seguro, especialmente para aquelas pessoas que ou o aluno ou o responsável financeiro perdeu o emprego, né, ou teve uma queda significativa de renda.
Nós temos a intensificação da nossa parceria com o Pra Valer, especialmente financiando essas 3 mensalidades agora e o próximo semestre, para os alunos também que não se enquadrem, talvez, no seguro, mas que tenham alguma dificuldade nesse momento. E antecipamos as nossas iniciativas do programa que a gente chama Decola, que é o programa de renegociação de mensalidades e de uma melhor equalização desse pagamento, né? Sabendo que a gente deverá ter essas iniciativas ao longo desses meses agora de maio e junho, e principalmente no período de rematrícula para 2020.2. Então, André, para te ajudar aí, eu estou colocando um slide na tela com legal. Obrigado. um fluxo resumido do nosso processo de retenção. É isso. Então, assim, se eu puder usar aqui o slide que a Marina está colocando, nós temos, né, evoluímos muito no modelo preditivo de evasão, ou seja, um modelo em que dá uma espécie de rating para os alunos e direciona não só a atuação do coordenador, como a atuação das nossas centrais de atendimento e retenção, para dar um foco e uma atenção especial naqueles alunos que se mostrem mais vulneráveis nesse momento, né? E aí tem todo o fluxo, né, de atendimento. Se ele atende critérios do seguro, ele é direcionado para acionar o seguro educacional, já que o seguro é válido para toda a nossa base, não é? Se o aluno não atende os critérios de seguro, mas tem débitos anteriores a abril, ele pode, inclusive, realizar um dos acordos dentro do programa do Decola, que a gente lançou de forma antecipada, né? Ou ele pode ir para o Pra Valer, ou até fazer um misto, né? Faz o Decola para resolver parcelas em atraso e faz o Pra Valer para equacionar os pagamentos daqui para frente, não é? E abrimos, inclusive, que se o aluno tiver um rendimento um rendimento acadêmico acima de 70%, nós, inclusive, colocamos, sabendo que o rendimento acadêmico é um excelente proxy para pontualidade, para baixa evasão, nós, inclusive, abrimos mão no Pra Valer aqui do garantidor, do fiador, para esse aluno, né? E, logicamente, voltando para o início aqui do fluxo, tem um trabalho muito forte dos coordenadores de curso, porque tem muito... A evasão é um fenômeno multifacetado. Então, nós precisamos de uma atuação, seja dos coordenadores, seja da central de retenção, quando o motivo também não é financeiro. Claro que o momento agora é principalmente de foco no financeiro, mas nós temos muitas iniciativas, o Marcelo até depois pode falar um pouco isso, se ele entender que é oportuno, mas nós temos muitas iniciativas no sentido da saúde emocional, psicológica, né, dos nossos alunos, porque o momento também é um momento de muita instabilidade emocional. É um momento de que alunos, às vezes, nem estão com dificuldade para pagar suas mensalidades, mas estão com receio sobre o futuro, sobre sua profissão, né? Então, esse apoio emocional e que ajuda a direcionar melhor o seu plano de vida, especialmente no momento de instabilidade como esse, também é fundamental para que a gente consiga controlar bem os índices de evasão. Perfeito, André, muito obrigada. A próxima pergunta do Marcelo Santos é para a gente dar um update sobre a Unisul. Como é que foi o intake, a rematrícula, o andamento do plano de turnaround? Aí acho que talvez o Marcelo pudesse dar uma cor aí para a gente. Marcelo Bueno, por favor. Obrigado, Marcelo. Espero bem. A Unisul, nós estamos aí no período de cogestão, já com o conselho instaurado, acompanhando o plano de ação de cogestão para esse ano. Está tudo em linha, né? Uma marca muito forte, com grandes aprendizados lá com ele, seja aí na Unisul Virtual, que é uma referência, a gente está aprendendo bastante, ou seja, uma marca altamente diferenciada, com equipes altamente diferenciadas. Então, o trabalho lá está sendo implantado remotamente, no que é possível, mas está tudo em linha e nós estamos bem orgulhosos aí desse projeto.
assim como também estamos na mesma linha com o Unicuritiba, em Curitiba também, a AGES nem se fala, e a FASE agora começando esse processo lá na Metropolitana de Belo Horizonte, um desembarque 100% digital também, mas a todo vapor. Perfeito, Marcelo, obrigada. Aí a gente, nessa linha, teve uma pergunta aqui que a pessoa não se identificou, mas eu acho que é interessante comentar um pouco sobre estratégia de M&A nesse momento de maior incerteza, se poderíamos ler o movimento na FASE como pontual ou se a agenda de aquisições desse ano deve ser tão aquecida como no ano passado. Obrigado pela pergunta. Nós estamos preparados, já falei um pouco anteriormente, mas a gente acha que M&A é uma grande alavanca que será potencializada pelo Covid. Em outras, temos que ser bem mais seletivos, temos que, mais a nossa linha ou seja, intensificar em cursos e tickets mais resilientes, marcas mais fortes. Eu acho que durante várias conversas, durante o roadshow do nosso follow-on, eu sempre falei que eu jamais imaginei que fosse conversar com instituições que estavam conversando. Isso com o Covid é ainda maior, muito mais relevante a situação. Nós estamos oferecendo ajuda a muitas instituições que tiveram que fechar suas portas porque não tiveram condição de colocar aí qualidade através do digital, que não se consegue do dia para a noite, não se consegue em 10 dias. Nós estamos há 4 anos fazendo isso. A gente vinha falando, olha, a gente acha que a nossa proposta vai acontecer igual aconteceu aí no varejo, o Magazine Luiza foi uma referência nisso, ou seja, o omnichannel, a vida vai ser digital, e o Covid só potencializou e catalisou esse movimento. Naturalmente, muitas instituições não estão preparadas para esse cenário e vão sofrer grandes dificuldades. Nós temos que ajudá-las. Ajudá-las nesse sentido é uma grande oportunidade para quem está preparado para isso, quem tem caixa e quem tem solidez para fazer um bom movimento, e também quem, ao longo da vida, vem sempre fazendo isso, né? Obrigada, Marcelo. Essa pergunta que a gente não sabia de quem era, que o autor se manifestou, é o Samuel Alves, do BTG. Obrigada, Samuel. Um abraço aí, Samuel, um abraço a todos do BTG. Obrigado pelo trabalho excelente de vocês. Um abraço, Samuel. Nós temos uma pergunta aqui, André. Você já falou um pouco, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, sobre a perspectiva de inadimplência para o segundo trimestre em diante. Apenas lembrando que a gente não divulga perspectiva. Eu diria que, por um lado, como o nosso setor ele tem um ciclo semestral, e a Covid, vamos dizer assim, ela passou a ter efeitos mais fortes nesse quesito aí de inadimplência e tal, de insegurança dos alunos no segundo trimestre, eu diria que o efeito na inadimplência para além do segundo trimestre, ele não deve ser tão forte, né? Por quê? Porque eu acredito que o ponto que a gente tem que estar mais atento é exatamente em conseguir reverter esse momento de insegurança que os alunos estão agora e fazer com que isso não se converta numa evasão, né? Mas eu acho que o nosso ciclo semestral, pelo fato do nosso ciclo ser semestral, eu acredito que isso tem um ponto benéfico aqui para a gente, né? O setor como um todo. Agora, é lógico, o setor é um setor cíclico, né? É um setor que depende não só do comportamento da economia, como depende fundamentalmente da confiança que as pessoas têm no futuro, da confiança que elas vão fazer seus investimentos em educação e que elas vão ter melhoria de vida, né? Então, claro, a gente está monitorando com muita atenção os indicadores econômicos e os nossos indicadores específicos para que a gente possa ter mais clareza sobre os reais impactos do impacto econômico para além deste primeiro semestre de 2020. Obrigada, André. A gente tem aqui uma última pergunta. Se alguém quiser fazer mais, por favor, continue aí, fiquem à vontade, pessoal.
Só lembrando que esse nosso webinar aqui vai ficar gravado e disponível no site de RI em seguida, e o webcast que foi feita a tradução em inglês também. A pergunta agora, Marcelo, vem da Santa Fé Investimentos e do senhor Fernando Bueno perguntando: o que a Ânima está planejando para oferecer cursos de medicina mais acessíveis, mantendo qualidade, diante da evidente necessidade do Brasil em formar mais médicos? Obrigado pela pergunta. Acho que esse é outro aprendizado do Covid, né? Cada vez mais a importância humana das relações e a importância da medicina e da saúde, né? Então, só referendou a nossa vertical de saúde. No material aí da apresentação, vocês vão ver que tem um capítulo específico de como é que nossos alunos estão se envolvendo para trabalhar no Covid, como é que eles estão fazendo a telemedicina, como é que nós estamos utilizando aí a nossa rede e a nossa vertical para dar uma contribuição ao Brasil num momento tão importante. E a formação de qualidade de médicos que trabalham com a vida humana e com a educação é um ponto muito importante. Isso aí tem que ser levado cada vez mais a sério. Isso é um setor que tem reserva de mercado, que a gente tem que olhar com muita cautela, muita seriedade, muita sobriedade. Então, o Covid só chancelou a nossa crença de que é necessário formar médicos cada vez mais com qualidade, tratar esse assunto cada vez mais com seriedade e usar a tecnologia para repensar e transformar não só a educação, mas a educação médica. A telemedicina, questões de discussões que o Covid está nos obrigando a fazer, a gente tem certeza que a medicina será uma outra medicina, completamente diferente. Nós estamos nos preparando para isso, nós e nossos estudantes. Obrigada, Marcelo. Obrigada ao seu Fernando, nossos investidores, pela pergunta. Temos aqui, finalizando, para até não atrasar muito tempo de todo mundo, duas perguntas aqui do Marcelo Santos, que estão bem relacionadas, então acho que dá para fazer as duas de uma vez. E aí eu quero também pedir para Marcelo e André para eu ajudar um pouco, pelo menos numa parte da resposta. Por favor, podiam detalhar um pouco o protocolo de volta às aulas? Haverá alguma alternativa para alunos que queiram permanecer em casa, mesmo que as autoridades permitam aulas? E como está a adoção da carga horária online, dado o novo limite de 40%? O que eu queria só contribuir aqui, Marcelo, obrigada pelas perguntas novamente. O que eu queria contribuir aqui é o seguinte: eu tenho participado aí, junto com uma parte do time do comitê que a gente montou de prevenção e cuidados, de reuniões públicas com a Secretaria de Educação de São Paulo, com o PROCON, com diversos órgãos, né? A gente tem se posicionado desde o início no sentido de que o que as autoridades públicas colocam é o mínimo. Não necessariamente os nossos protocolos coincidem com das autoridades públicas, porque às vezes os nossos níveis de exigência, assessorados pela equipe, especialmente da Inspirali, que é a nossa vertical de saúde, eles podem ser mais altos, obviamente nunca inferiores das autoridades públicas. Dito isso, essa também é uma questão bastante regional. Os protocolos, Marcelo, eu não vou entrar em detalhe aqui com você, Marcelo Santos, mas eu posso depois até compartilhar um pouco com quem quiser. Eles têm a ver com aqueles faseamentos, né? E com o nível de distância entre as pessoas, de uso de EPI, de medição de temperatura, uma série de cuidados. É super oportuna a sua pergunta a respeito do aluno que quiser ficar em casa. E aí a gente volta um pouco para a conversa do joystick e o quanto o nosso modelo híbrido E2A, que é um modelo por competência, né, como a gente fala bastante, nos ajuda nesse momento. A gente vai ter a possibilidade de aumentar a carga do digital para o aluno, tanto quanto seja possível para que o aluno se proteja. E os 40% no código do presencial, né, pela regulação, que o Marcelo Santos conhece super bem, eles já se tornaram naturalmente uma realidade, né? Os próprios alunos já começam, como o André comentou,
E esse momento foi importante para essa quebra de paradigma. Existiu uma percepção no Brasil de educação digital muito ruim, por conta do histórico que a gente sabe desse chassi dividido, dessa dicotomia presencial e à distância. No nosso modelo, que as coisas fluem, que a gente já tinha professor dentro da sala de aula usando o recurso digital, e agora a gente tem o professor fora da sala de aula usando o recurso presencial no ambiente digital, que é a sincronia, que é estar junto dentro da sala de aula, torna esse modelo muito propício para uma flexibilização que se adeque ao que cada um precisa, dentro dos mindsets que Marcelo e André falaram, e dentro de uma perspectiva nova de vida de todos nós, de trabalho, né? Olha a gente aqui, todo mundo se encontrando no ambiente virtual. André e Marcelo, não sei se vocês querem acrescentar, eu aproveitei o espaço para falar um pouco. Obrigado pela pergunta. Marina, como eu falei no começo, o fato de nós termos sido alertados lá em 18 de fevereiro sobre uma possível necessidade de irmos todos para home office e todos os nossos 140 mil estudantes para casa, estudar em qualidade, isso era assustador na época. Eu falei, poxa, como é que vai fazer uma coisa desse tipo? Confesso que a mim próprio, eu mesmo fiquei, poxa, discutimos como é que seriam os call centers, como é que seriam as centrais de relacionamento, mas o fato de termos tido um tempo para nos prepararmos para esse cenário, serão 30 dias, o que foi 40 dias, gerou uma grande diferença numa companhia que já vinha se preparando há 4 anos para o cenário digital. Nesse momento, a gente tem muita incerteza, incerteza de quando vai ser, como é que vai ser, isso é uma discussão global, mundialmente falando, a gente tem olhado experiências aí em outros países, na Nova Zelândia, na Austrália, em Singapura, tentando buscar benchmark, mas ainda é muita incerteza. Então, a gente tem se preparado para qualquer cenário com antecedência, ou seja, nós estamos nos preparando, discutindo como é que vai ser se tiver que ficar mais tempo, como é que serão os grupos de risco, que terão que ficar obrigatoriamente até mais tempo que os demais, ou seja, sua pergunta tem que ser endereçada, não é questão de querer, teremos que fazer, porque tem grupos de risco que vão ter que demorar mais para voltar. Então, a gente tem que se preparar para qualquer desses cenários com antecedência. Então, fiduciariamente, a nossa linha vamos começar a preparar o retorno e para quando as autoridades começarem a dizer como é que serão os retornos, seja por regiões, seja por uma questão mais nacional, a gente não só esteja preparado, como esteja em condições de fazer o que acharmos melhor para a nossa comunidade, para os nossos alunos e nossos educadores. Essa é a lógica que está nesse momento. Nada diferente disso, com muita humildade e seguindo aí as autoridades, seguindo aí os protocolos das autoridades nacionais e inclusive da Organização Mundial de Saúde. Perfeito, Marcelo, obrigada. Acabaram as perguntas, lembrando que a gente está totalmente à disposição, time de RI, todos nós, pelos nossos e-mails, pelos nossos celulares. Por favor, André. Marcelo, antes de da Marina encaminhar para você aí para fazer a finalização, eu queria dizer o seguinte, eu achei essa experiência aqui excelente, né? Acho que dentro dessa linha de aprendizados que a gente está tendo com a Covid, né? De sairmos muito melhores, eu acho que essa experiência aqui foi muito boa e acho que, em vez de nós dois gravarmos aquele vídeo com resultados, a presença da Marina aqui trouxe muito mais elegância, né? Muito mais frescor aqui à nossa divulgação de resultados. Então, depois a gente pensar se esse não é o nosso modelo, o nosso novo normal, aí, o modelo daqui para frente, de a gente fazer essa conversa, esse bate-papo com os nossos investidores sobre os nossos resultados. Mais um exemplo, né, André? Para mim, isso, aquela dinâmica anterior era do passado. Aqui agora vamos olhar para frente nesse tipo de dinâmica. É desta para melhor. Ou seja, tivemos centenas de investidores e analistas e nossa comunidade aí conectados, podendo fazer perguntas, podendo interagir de uma forma mais dinâmica, mais aberta, mais transparente, né? Então, eu acho que esse é o... Temos também, Marina, aí em paralelo, em inglês, ou seja, está acontecendo
também uma tradução simultânea desse evento para que nossos investidores internacionais possam ter acesso a essa plataforma dessa mesma maneira. Ou seja, isso é um exemplo do digital, um exemplo do novo normal, né? Com certeza. Só daqui para melhor, é isso mesmo, Marcelo. Já estou aprendendo que das próximas vezes a gente pode abrir fala, porque eu não sabia, desculpa, mas vamos ter várias oportunidades aí de ir incrementando a experiência. Dito isso, Marcelo, queria também agradecer muito, dizer que foi um prazer, a primeira vez que eu participei aí ativamente de uma divulgação de resultados junto com vocês, foi um prazer muito grande, gostei muito, e agradecer todo mundo que esteve presente essa hora toda aí com a gente, e passar para você, Marcelo, para você fazer aí, por favor, as suas considerações finais. Muito obrigado, André, Marina, e a todos e todas pela presença. Como eu disse, a gente tem que olhar para frente, dedicamos tempo majoritário ao Covid e à perspectiva de futuro, como um sócio queria escutar, espero ter atendido as expectativas. Focamos também nos resultados positivos do primeiro TRI, que acho que é importante a gente anunciar, parabenizar nossas equipes por termos uma agenda clara, objetiva, sóbria e disciplinada de recomposição de margens. Vamos seguir atentos aí ao Covid para fazer as adequações necessárias com velocidade, com objetividade, com uma estrutura de capital parruda, para que a gente possa aproveitar as oportunidades do momento. Eu queria também reforçar a capacidade da Ânima de se adaptar à nova realidade, ou seja, com agilidade, com criatividade e tendo condição de colocar o nosso modelo híbrido em benefício aí do Brasil e dos nossos alunos. Eu tenho certeza em ter debatido com isso, que nós estamos preparados para um novo momento. São 60 dias aí com aulas de qualidade, então isso aí tem demonstrado que a gente está preparado para um novo momento, com humildade, que isso não se faz do dia para a noite, não se faz em 10 dias, se faz ao longo de anos de trabalho, dedicação, de erros e acertos. Então, a nossa aposta estratégica tem se mostrado correta, tem se mostrado de futuro, o chassi único, híbrido, tem se mostrado o diferencial para esse novo cenário. E dentro desse novo cenário, acho que é importante a gente ter cada vez mais clareza que, diferentemente de alguns setores, talvez aviação, hotéis, alguns restaurantes, ou seja, que tiveram que fechar as portas, literalmente, colocar suas aeronaves aí nos pátios, nós continuamos com a tese de continuidade da prestação de serviço educacional de qualidade. E aí surge a oportunidade de criar uma diferença brutal entre os players. Ou seja, essa talvez seja a maior lógica nesse momento. Diferença brutal que já vinha acontecendo, ou seja, alguns players optando por abrir mão do seu posicionamento, abrir mão do seu ticket em benefício de um número de alunos de escala, outros como nós, tentando achar o ponto ótimo entre escala e ticket, preservando e potencializando o nosso posicionamento, nossa marca, mas com o Covid essa diferença vai se acirrar e acho que nós fiduciariamente temos que cada vez mais focarmos em nossos diferenciais, na força de nossa marca, na força das nossas equipes, na força da nossa disciplina e da ânima de cada vez mais fazer a diferença e entregar o seu propósito de transformar o país pela educação. Então, muito obrigado a todos da equipe, da ânima, muito obrigado a cada um de vocês, professores e professoras, que estão no seu dia a dia duro, em casa, segurando 60, 40, 100, 200 alunos aí, ajudando eles aí com a sua saúde mental, cada vez mais importante, estão fazendo aulas de meditação, de yoga, de artes marciais, de tudo que é possível para darmos o apoio psicopedagógico e psiquiátrico nesse momento tão difícil. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos investidores por confiarem na gente e seguirmos fortes aí rumos a tempos novos, tempos que serão oportunidade de mudanças e de melhorias. Muito obrigado, tenham um bom dia, um bom final de semana. Obrigada, até logo.